Salve aí, galera, para todos vocês que estão de volta aqui no canal. E se você está pela primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, de deixar o teu like e de deixar a tua opinião aí, o comentário sobre o vídeo que nós vamos falar, que será exatamente sobre o Doutor Estranho, certo? Então, vamos embora iniciar essa parada aqui. Então, como nós iremos falar sobre o Doutor Estranho, primeiramente eu vou deixar aqui com vocês que eu só assisti o filme do Doutor Estranho graças ao meu primo aqui, beleza? O meu colega aqui de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, eu vou deixar com ele a introdução aqui do vídeo, certo? Beleza. Bom, o Doutor Estranho, ele é um cirurgião onde ele preza muito pela habilidade que ele tem. E assim, ele rejeitava diversos pacientes onde de fato ele poderia salvar a situação da vida dela, mas ele achava algo tão simples, tão inútil, que desprezava esses pacientes. Ou seja, realmente ele só queria casos onde ele viesse a lucrar bastante com isso. Ou seja, para mim ele era um baita de um otário. Opinião minha. Idiota. Idiota. Eu acho que muitas pessoas pensaram isso, entendeu? Ok, mas assim, ao decorrer do filme, ele começa a passar a ser uma pessoa boa, mas não porque ele quer, através da própria dor. Que no caso é um acidente que acontece, e daí ele perde o movimento da o que faz com que ele tente mudar de atitude e procure ajuda imediatamente. E é isso que faz com que o filme venha ficar um pouco mais interessante, onde ele vem a tentar buscar diversas maneiras de se tratar, que faz com que ele acabe conhecendo pessoas que foram tratadas de uma maneira misteriosa. E só deixando aqui, por um lado, que ele vai buscar vários modos de se tratar para poder se curar, mas isso dentro da medicina. Uma coisa que acabou não funcionando. Aí de repente ele se dá de conta, ele se dá em uma parte que ele faz do próprio filme, ele entra na parte da fisioterapia e ele pergunta a um outro ser humaninho, né? Porque ele pergunta ao cara, você, seu licenciatura, né? Verdade. E o cara diz que o cara deixou de ir pra fisioterapia e quando voltou, do nada, o cara já estava totalmente curado. E era algo que era impossível de ser restituído, de ser restaurado, ou no caso de fazer com que a pessoa simplesmente viesse a ser curada. Ou seja, principalmente um tetraplégico. Detalhe, era um paciente que o próprio Steve Strange ele rejeitou. Ele tinha rejeitado. Mas porque ele falou que era algo que seria impossível de ser curado. E é por causa disso que de fato interessa a ele. Que faz com que ele venha atrás da mesma cura que essa pessoa conseguiu. Porque se ele não conseguiu através da medicina, algo que ele achava impossível aconteceu, para ele, para recuperar o movimento das mãos, era necessário também que ele encontrasse a resposta, para, no caso, ele conseguir recuperar todos os movimentos necessários. E de fato, ele foi a um lugar onde ele encontrou um ser ancião. E lá ele aprende tudo que ele tem que aprender para conseguir de fato a controlar os seus movimentos. E daí então é que ele vai começar a ser tratado de um modo diferente, ver que realmente ele é qual a mesma palavra que você foi utilizado? Ser humaninho? Não. Ou licenciatura? Não, idiota, eu acho que foi. Idiota. Ele era um bata de idiota. Aí ele vai perceber que de fato ele era um ignorante, um idiota. Ele era ignorante, idiota, arrogante. Bom, dá pra você fazer uma grande lista, né, cara? Só de coisa ruim que ele era. Então, o ser ancião vai, no caso, mostrar que ele realmente é isso, onde ele vai aprender e melhorar suas qualidades mentais e físicas. E aí ele vai passar a ser conhecido como Doutor Estranho. Mas, Doutor Strange, que significa Doutor Estranho. de fato, por causa do seguinte também, vai acontecer umas guerrinhas, digamos assim,
aonde em uma dessas guerras um rapaz vai falar que ele é mestre e doutor, só que depois ele vai falar que ele é só o doutor, e aí vai vir essa parte, doutor estranho, porque o cara mesmo diz que isso é algo estranho. Só lembrando aqui, infelizmente o Machado dando um pequeno spoiler, mas é aquele spoiler levezinho. O filme é totalmente uma comédia junto com ação. E também é um filme muito interessante porque faz com que você perceba que algumas coisas que você acha que são impossíveis, elas podem acontecer dependendo de sua força de vontade. Além do seguinte, tem uma parte também que isso é um pouco evidente também, que assim mostra tanto o drama que é abordado no filme, mostra um pouco do romance entre ele e uma jovem que ele conheceu desde o início do filme, só que esse romance só vai aparecer lá no final. Então, né, a pessoa que vê o começo do filme vai entender quem é a pessoa que estava interessada. E no final é que você vai ver um pouco desse romance, mas só vai entender se realmente assistiu o filme por completo. Mas não teve aquelas cenas de beijo na boca, essas coisas assim, ok? É como eu disse, é mais comédia e ação, tem mais isso. Ok, e assim, depois que ele realmente travar a guerra, digamos assim, a guerra final para encerrar o fogo, ele vai descobrir que um tal de Dormammu, não é? Dormammu? Ele é um ser de uma outra dimensão que é considerado como um deus. E assim, ele vai conseguir meio que barganhar com esse deus e conseguir vencer, no caso, a batalha final. Agora, como ele vai vencer essa batalha final, assistam e você vai ver de fato o que acontece no filme. E vocês irão descobrir, e será de um modo muito engraçado, então pode acreditar que vale muito a pena assistir. Com certeza, eu recomendo. Ok, então ó, não se esquece de se inscrever, de deixar o like e de fato compartilhar esse vídeo para geral, para os seus amigos, para os seus vizinhos, familiares, certo? E como eu tinha dito também em um outro vídeo, e assim, você, caso vá passar um fim de semana, férias, algo do tipo com a família, e quiser assistir algum filme e não saber qual filme assistir, você pode colocar na descrição de algum dos nossos vídeos, ou até mesmo tentar entrar em contato através de um WhatsApp ou algo do tipo assim, e falar também qual filme que você deseja assistir. Por exemplo, você quer assistir um filme de guerra, um filme de ação, alguma coisa do tipo, e nós iremos recomendar alguns filmes para vocês, onde vocês podem assistir com seus familiares, com seus amigos e se divertirem durante o fim de semana, ok? É isso aí. E só agregando aqui com o que o meu colega disse, aqui neste canal nós falamos não apenas de filmes, mas também de livros, ou seja, para aumentar o seu autoconhecimento, você se tornar uma pessoa melhor. Então não deixe de se inscrever aí no canal para ajudar a gente e também para você se autoajudar com as nossas dicas, certo? Então é isso aí. Ok, além disso também tem a questão do seguinte, vocês podem também dar sugestões de livros, como ele mesmo disse, a gente comenta sobre livros. Mas assim, existem diversos livros onde às vezes podem não ser tão interessantes. Mas digamos assim, você queria muito ler um livro, mas você já está lendo um outro e não chegou a ler esse ainda, no caso. Às vezes tem uma lista de livros que você quer ler, mas não sabe qual deles é o melhor. Então vocês colocam também, ou no caso a sugestão de livros, a gente vai ler e vai dar um pouco do comentário sobre o livro, ver as partes interessantes e as partes que não são tantas. Aí vocês mesmos, de acordo com aquela lista que vocês tinham feito de livros que vocês queriam ler, vocês vão ver qual deles é o melhor. E daí pegar daquela lista só os mais importantes para você. Ok? Então é esse. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Até a próxima. Valeu, pessoal.